Boa noite, meus irmãos. Como é bom poder estarmos juntos novamente nessa quarta-feira. Como é gostoso a gente poder saber que nós podemos nos reunir, mesmo que remotamente. Gostaria de saber como é que você está. Espero que realmente você e sua família estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social. Eu sei que é uma fase complicada, uma fase difícil, uma fase onde o desejo de sair, o desejo de fazer alguma coisa é muito maior, por exatamente não podemos fazer isso, mas eu peço que realmente o Senhor Deus possa dar tranquilidade para você, possa dar paz para você, possa dar sabedoria para você também, para que você possa estar bem nesse tempo. Essa quarta-feira é um dia onde a gente se reúne para nós orarmos, um dia onde a gente se reúne para nós meditarmos rapidamente na palavra do Senhor, mas é um tempo especial, é um tempo que, como igreja, nós podemos estar juntos. Espero que você esteja participando das reuniões de oração às 9 horas da noite. Espero que você esteja reunindo a sua família em torno dos pedidos que nós temos divulgado através das nossas mídias sociais. Realmente eu espero que você esteja participando conosco desse tempo. Também dos cultos de domingo. Espero que você também esteja assistindo esses cultos com a sua família. Nesse próximo domingo nós teremos um culto de Páscoa bem especial, um culto bem gostoso, onde a gente vai poder juntos estar celebrando a Páscoa do Senhor também. Na sexta-feira também nós teremos o culto da Paixão sendo transmitido em conjunto com a IEL, às 10 horas da manhã, então não perca essa programação especial que nós temos. Meus irmãos, eu queria orar antes de nós começarmos esse momento de devocional. Queria orar pela sua vida, queria orar pela vida da nossa igreja, pedindo que o Senhor realmente nos capacite a estarmos buscando nele forças para passarmos por esse tempo de prova que nós estamos vivendo agora. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, ó Deus, pela tua graça e pelo teu amor que tem sido derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que no meio dessa turbulência toda que vivemos, no meio, Senhor, de toda essa incerteza, ó Pai, essa instabilidade, ó Deus, na qual nós estamos passando, nós podemos confiar no Senhor e podemos ter a certeza, Pai, de que o Senhor está conosco, ó Deus, cuidando das nossas vidas, ó Pai, realmente controlando tudo ao nosso redor. Queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrarmos no Senhor paz, segurança, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a realmente buscarmos o Senhor, ó Deus, e a entregarmos, ó Pai, diante do teu altar, tudo aquilo, ó Deus, que tem afligido o nosso coração. Ó Deus, eu quero pedir, ó Pai, pela nossa igreja, pela IBASP, ó Deus, esse dia, dessa forma muito especial, Senhor. Sabemos, ó Deus, que os nossos irmãos, ó Pai, têm estado bem, Senhor, mas queremos continuar pedindo, ó Deus, a tua proteção, ó Deus, sobre a vida de cada um deles. Queremos, ó Deus, colocá-los diante da tua presença, ó Pai, aqueles que já têm um pouco mais de idade, ó Deus, e precisam ser preservados na sua saúde, ó Deus, toma conta deles, Pai. Também, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão passando por algumas lutas financeiras, ó Deus, sabemos que toda essa situação, ó Pai, tem sido tão difícil, ó Pai, para a maioria de nós, ó Senhor. Então, ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor esteja também com esses irmãos, ó Deus, providenciando recursos, ó Pai, meios, ó Deus, para que eles possam sustentar as suas famílias, para que eles possam, ó Pai, ter como saldar seus débitos, ó Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesse tempo também. Mas também, ó Deus, de uma forma muito, muito especial. Eu quero colocar, ó Deus, diante da tua presença, ó Deus, as vidas, ó Pai, daqueles profissionais da área de saúde, Senhor, que são da nossa igreja. Ó Pai, toma conta deles, das suas famílias, ó Deus, tantos irmãos, ó Deus, que estão trabalhando na linha de frente, ó Pai, enfermeiros, médicos, ó Deus, dentistas, que estão envolvidos, ó Deus, diretamente no atendimento ao público, Senhor. Ó Deus, toma conta, cuida deles, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que eles passem por lutas, por dificuldades na área de saúde, Senhor. Mas sim, ó Deus, que eles possam estar descansando, ó Deus, na tua presença. Pai, que realmente o Senhor, ó Deus, esteja conosco, ó Deus, como igreja. Esteja, ó Deus, nos ajudando, ó Pai, a entendermos a tua vontade, a entendermos, ó Deus, o propósito, ó Deus, para o qual, ó Pai, o Senhor nos trouxe, ó Pai, até aqui. Ó Deus, nós queremos louvá-lo, Senhor, queremos engrandecer o teu nome e queremos realmente, ó Deus, mostrar, ó Pai, cultuá-lo, ó Deus, em conjunto nessa noite. Nos abençoa, ó Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, como nós temos visto, nas duas últimas quartas-feiras, nós primeiros falamos na primeira quarta-feira sobre a nossa igreja ser uma igreja acolhedora. Quais são as implicações de sermos uma igreja acolhedora?
A semana passada nós também vimos sobre na primeira semana vimos sobre o que é ser uma igreja bíblica. E na semana passada, sim, nós vimos o que era ser uma igreja acolhedora. E hoje eu gostaria de continuar falando um pouquinho sobre a igreja, sobre o plano da igreja, sobre o propósito da IBASP. Eu gostaria de estar falando sobre o que é ser uma igreja que serve, uma igreja que realmente envolve ou se envolve no serviço e na obra do Senhor. Para isso eu gostaria de ler a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12 até o verso 31. Aqui Paulo está falando sobre a diversidade na unidade, a diversidade da igreja, ou como a igreja funciona, e é algo que nós precisamos ter bem claro em nossa mente. Eu tenho certeza que também isso vai nos ajudar como igreja e como indivíduos a entendermos a nossa responsabilidade no serviço cristão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12, diz o seguinte: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Porque se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos e indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratando com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda e os que têm dons de administrar. Os que falam diversas línguas são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. É um texto bem interessante, um texto bem conhecido, que fala sobre a unidade da igreja ali e o uso correto dos dons. Isso é algo importante para nós como igreja, quando a gente pensa na nossa igreja, quando a gente pensa numa igreja que deve servir, uma igreja que deve estar envolvida no serviço, na utilização dos seus dons, os dons que Deus nos deu. Quando a gente pensa numa igreja que serve, a gente tem que ter isso em mente, que é uma igreja que coloca diante do Senhor e coloca à disposição da igreja ou do Senhor tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós, para podermos servir a igreja, para podermos aperfeiçoar o corpo. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção desse texto é que nós precisamos entender algo muito importante.
Quando Paulo fala aqui no verso 12 e o verso 13, ele fala, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Meus irmãos, como é importante nós entendermos que nós somos uma unidade. É algo extremamente importante nós entendermos que nós fazemos parte de um único corpo. Ou seja, cada um de nós, uma vez quando nós nos entregamos ao Senhor, uma vez que nós somos colocados como parte desse povo escolhido de Deus, nós formamos então uma unidade. E essa é a ideia da IBASP. Isso deve permear o nosso coração quando nós pensamos a nossa igreja. Nós somos uma unidade. A IBASP é uma só, é uma igreja, formada por vários irmãos, formada por pessoas diferentes que vieram de lugares diferentes, com experiências diferentes, com vidas diferentes, com dons diferentes, mas que temos um único objetivo, que nós temos um único líder, que nós temos realmente um único propósito sobre a terra. Então nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente quando nós pensamos em servir. Nós devemos servir para o todo, para realmente sermos um. Isso é algo importante. Olha só o que Paulo também diz lá no verso 27 desse capítulo 12. Paulo fala assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos um com as nossas individualidades. Isso é muito importante. Ter unidade não significa que nós devemos ser todos iguais. Não significa que nós devemos pensar da mesma forma ou ter os mesmos dons e todo mundo fazer igualzinho ao outro. Ter unidade é que, apesar das nossas diferenças, apesar da forma diferente como nós somos criados, apesar da forma diferente como nós pensamos muitas vezes, nós conseguimos nos unir, nos juntar, nós conseguimos trabalhar todos juntos visando o bem comum, um propósito comum, um objetivo comum. E isso é importante. Imagina que todos na igreja fizessem a mesma coisa ou que todos na igreja pensassem da mesma forma. A nossa igreja não ia crescer. A nossa igreja não ia prosperar, não ia conseguir alcançar os objetivos pelos quais nós estamos aqui, porque nós precisamos de cada um com seus dons específicos, com a sua forma específica de ser. Mas nós precisamos ter em mente que, apesar de sermos diferentes, nós somos uma única unidade. Nós somos um único corpo, onde o cabeça é Cristo. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter bem claro em nossa mente, que a nossa igreja deve ser uma unidade. Um lugar onde nós podemos saber que, apesar das nossas diferenças, nós seremos bem recebidos e temos espaço para trabalhar. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto que Paulo fala aqui é que nós não podemos viver sozinhos. Não tem como alguém se separar de um corpo e ainda continuar com vida. Nós não podemos fazer isso, não tem como fazer uma coisa dessa. Nós precisamos, de verdade, uns dos outros. Olha só que interessante quando ele olha a partir do verso 14 até o verso 26, o que Paulo diz. Paulo fala assim, olha, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Essa nossa individualidade, essa nossa peculiaridade faz de nós, quando estamos juntos, algo que funciona, algo que agrada ao Senhor, algo que faz com que a gente se dê bem. É algo que a gente precisa ter bem claro em
em nossa mente quando a gente quer pensar em igreja, quer pensar numa igreja que vai realmente alcançar o objetivo pelo qual Deus mandou a gente estar aqui nesse local já há tanto tempo, é saber que Deus nos trouxe para cá porque nós somos importantes um para o outro. Não adianta nada nós queremos servir ao Senhor quietinhos na nossa casa, longe do contato da igreja, longe das pessoas da igreja. Isso não vai trazer benefício para a igreja. Isso não vai trazer crescimento para a igreja. Isso não vai trazer ânimo para a igreja. É importante sim nós fazermos aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Se a gente pode ajudar alguém mais longe ou alguém que está mais afastado, alguém que não está em contato com a igreja, sim, isso é muito importante. Mas também é importante nós desenvolvermos aquilo pelo qual nós estamos ou juntos como igreja. É muito gostoso quando a gente pode ver Deus usando a vida de cada um dos membros da nossa igreja, em cada uma das tarefas que nós percebemos. E é interessante que Paulo, falando nesse texto, ele fala sobre as diferentes partes do corpo. Não é só porque o olho diz que não é membro, que não é do corpo, que ele deixa de ser. Ele é, sim, com a sua característica própria, diferente das mãos, diferente dos pés. Ele é parte essencial desse corpo. Meu irmão, se você pensa que eu vou para a igreja, assisto os cultos e volto para minha casa porque eu não sou importante, você está enganado em relação a isso. Todos nós somos importantes nesse corpo onde nós estamos inseridos. Cada um de nós, você em especial, você tem o seu lugar e a sua responsabilidade dentro desse corpo. Deus não trouxe ninguém para cá à toa. Ele não trouxe nenhum membro para a nossa igreja para dizer assim, olha, você não precisa, nós não precisamos do seu trabalho, nós não precisamos da sua disposição, nós não precisamos daquilo que você sabe fazer. Se Deus o trouxe para cá é porque você tem algo para contribuir. Se Deus o trouxe para cá é porque você tem algo a acrescentar a esse corpo, para o crescimento saudável da igreja. Algumas vezes nós podemos pensar, olha, eu não preciso disso daqui, eu posso crescer e eu vou ser bem, eu vou realmente conseguir viver muito bem. Isso não é verdade. Algumas vezes nós pensamos que nós somos insignificantes e que a nossa falta ou a nossa omissão dentro da igreja não é sentida ou não é percebida. Isso também não é verdade. Por menor que nós sejamos, por menor que seja um membro do nosso corpo, isso faz uma falta enorme. Quando nós morávamos lá no Pará e nós trabalhávamos com barco, as marés lá são bem grandes e as pontes que nós usávamos para embarcar ou para subir na canoa ou descer da canoa, normalmente eram troncos bem grandes de buriti. Uma árvore redonda, uma palmeira redonda que cortava-se aquela palmeira e usava aquilo lá como ponte. Então, quando a maré estava muito baixa, a água estava lá embaixo, então a gente descia por aquela palmeira até chegar na canoa ou chegar no barco. Mas é interessante que quando a maré baixa, ela forma uma camada de lama bem fininha, uma camada de lama que fica muito, muito, muito liso. E é interessante que quando eu comecei a andar naqueles meritis ou buritis, como o pessoal chama lá, eu não tinha quase equilíbrio, meu irmão. Eu virava e mexia, eu caía e me enterrava quase que totalmente dentro da lama. E aí o pessoal de lá falava, olha, você tem que apoiar com os dedões, o seu dedão tem que segurar firme naquele tronco. E eu fiquei pensando, falei, como que pode o meu dedão segurar o meu corpo todo? Como que eu consigo me equilibrar de uma forma com os dedos, não é? E aí eu comecei a tentar, e cada vez que a gente subia naquele tronco, naquele miriti, na verdade, quem me mantinha equilibrado eram os dedos do meu pé. Eu mesmo tendo um pé enorme como eu tenho, quando os meus dedos não estavam fazendo o trabalho direito, eu caía, com certeza eu ia para o chão, ia para a lama. Assim é a nossa vida dentro da igreja. Por menor que seja, ou quando você fala, mas olha, eu não tenho nada por fazer. Meu irmão, é muito importante. É muito importante para manter o equilíbrio, é muito importante para fazer a coisa acontecer, é muito importante para a honra e glória do Senhor. Isso é muito importante. Mas aí com isso nós aprendemos uma outra coisa. Nós aprendemos que nós precisamos também respeitar e valorizar uns aos outros. É o que diz lá a partir do verso 21 até o 24.
Paulo fala assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Meu irmão, isso é algo que nós precisamos aprender sempre. É realmente honrarmos e mostrarmos que as pessoas são importantes no nosso meio. Algumas vezes nós pensamos, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou envolvido em tantos ministérios. E eu olho do lado e talvez eu falo, mas fulano de tal não está envolvido em nada. Nós não podemos pensar assim, porque alguns dos membros que nós temos em nosso corpo não são aparentes. São membros, são órgãos internos dos quais nós não percebemos, dos quais nós nem sentimos que ele funciona, mas que são essenciais, são vitais ao funcionamento e ao crescimento do nosso corpo de uma maneira saudável. Assim é a igreja. Muitos de nós estamos envolvidos em tantas coisas, muitos de nós estão envolvidos em áreas onde realmente nós aparecemos muitas vezes. Mas nem por isso, só o fato de você estar envolvido em alguma coisa que não apareça, que você tem menos valor ou que você tem menos responsabilidade do que aquele que está liderando à frente de algum ministério. Meu irmão, o seu trabalho é muito importante. Aquilo que faz é só você que deve fazê-lo, depende de você. O crescimento da nossa igreja, o crescimento da nossa comunidade depende do seu trabalho, depende do seu envolvimento aqui, mas também depende que nós valorizemos isso, para que nós respeitemos isso. Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para a igreja como um todo e entender que o Senhor Deus tem dado dons e talentos individuais, talentos diferentes para as pessoas da igreja e que devem ser usados de formas diferentes dentro da igreja. Isso é algo importante. O verso 24 e 25, Paulo deixa isso bem claro. Ele fala que enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Meus irmãos, como isso é importante, nós valorizarmos o trabalho que é feito pelo nosso irmão. Algumas vezes é tão difícil quando a gente percebe que alguns irmãos se sentem tão desprezados muitas vezes ou tão desvalorizados por não aparecerem ou por não estarem talvez tão envolvidos como nós achamos que deveria. Mas nós não podemos esquecer que Deus chama cada um segundo a vontade dele. E Deus tem dado os dons para cada um segundo a vontade dele. É importante sim que nós coloquemos esses dons, nós mostremos, nós coloquemos realmente a trabalho da igreja esses dons. Mas nós não podemos exigir que as pessoas façam aquilo para o qual elas não foram capacitadas, não foram chamadas. Ao mesmo tempo, nós também não podemos permitir que as pessoas falem, olha, eu não sou importante, então eu não vou trabalhar, porque o trabalho que você não faz falta na igreja. Aquele que não está desenvolvendo, aquele que não está se colocando para trabalhar, está fazendo falta, está ficando pesado para o outro. Lembra daquela ilustração que eu falei, que eu vi na internet, daquele rapaz que faltou a maior parte do pessoal da banda na igreja para tocar naquele dia, e o rapaz tinha um dom e ele sabia tocar bem, e ele pega uma guitarra e a bateria, e com uma mão ele tocava a guitarra e com a outra mão ele estava tocando a bateria, tudo ao mesmo tempo. Algumas vezes nós percebemos que as coisas funcionam desse jeito. Quando alguém com um dom específico, quando alguém com um chamado específico do Senhor cruza os braços e fala, não, eu não quero trabalhar, ou eu não estou disposto a trabalhar.
alguém precisa assumir a responsabilidade dele. E isso vai sobrecarregar, isso vai trazer problemas para nós. É interessante como a gente às vezes não percebe essas pequenas situações do nosso próprio corpo, não é? Muitos anos atrás, quando o Noah tinha 1 ano de idade, eu rompi todos os ligamentos de um joelho. E eu caí por uma situação qualquer lá e rompimos os ligamentos. Eu fiquei um tempão com a cirurgia, tive embolia pulmonar, um monte de complicação. E depois disso, depois de tanta complicação que eu tive, com o passar dos anos, eu comecei a não apoiar muito bem em cima daquele joelho. E eu não percebi no começo. Aparentemente a coisa estava normal e eu comecei a caminhar, voltei a andar, voltei a fazer as coisas normalmente, mas sem perceber eu comecei a colocar muito mais carga no outro pé, no meu pé direito. E depois de muitos anos fazendo isso, eu desenvolvi um esporão naquele pé. Um esporão que até hoje me incomoda profundamente, que machuca, que faz com que eu não consiga mais ficar muito tempo em pé, que faz com que de vez em quando eu tenha muita dor, que faz com que eu acorde de manhã e quando eu coloco o pé no chão, como é ruim. Tudo isso porque aquele meu joelho ficou ruim e sem perceber eu deixei de usá-lo da maneira como deveria. Aquela pequena dor que eu tinha naquele joelho me fez usar muito mais o outro joelho. A mesma coisa acontece na igreja quando você não está disposto a fazer a sua parte. Alguém vai fazer a sua parte. Pode ser que no começo, pode ser que naquele primeiro momento, parece que está tudo normal, parece que está tudo bem, parece que as coisas estão indo relativamente bem, até melhor do que você fazia. E talvez você fale, não, está vendo, não precisa de mim. Mas com o passar do tempo vem a conta. Com o passar do tempo você vai perceber que era você a pessoa que devia estar lá. Era você aquele que foi chamado para fazer aquele trabalho. Então é importante, meu irmão, que você se disponha a estar trabalhando. E por último, eu gostaria de desafiar você a usar esses dons que você recebeu do Senhor. Nós precisamos realmente colocar diante do Senhor aquilo que Deus tem dado. Paulo está falando sobre o corpo aqui. Ele está falando sobre uma unidade, aquilo que uma igreja deve ser, onde, sendo um só, cada um com a sua peculiaridade, contribui para o crescimento desse corpo, contribui para que essa unidade chegue àquilo que a cabeça determina, que é Jesus. A mesma coisa Pedro, na primeira carta dele, de Pedro, no capítulo 4, verso 10, Pedro diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós mostramos a graça de Deus quando nós usamos os dons que Ele tem nos dado. Nós conseguimos mostrar o amor, nós conseguimos mostrar a misericórdia de Deus, nós conseguimos dar a alegria de Deus aos nossos irmãos quando nós usamos os dons que Deus tem nos dado. Como é gostoso nós sabermos disso. Mas também é muito importante que nós entendamos isso de uma forma bem mais prática. E o William Barclay, ele faz uma comparação muito interessante. Eu queria encerrar esse tempo devocional com essa declaração que William Barclay faz. Uma declaração bem simples, mas que pode nos levar a pensar um pouquinho sobre a nossa importância, ou a sua importância, a importância daquilo que você faz dentro do reino de Deus. William Barclay fala o seguinte: e nisto há um pensamento tremendo. Ele está se referindo àquilo que Cristo fala sobre a unidade da igreja com seus diferentes membros, com o seu corpo, com muitos membros. Ele fala o seguinte: Jesus Cristo não está neste mundo com um corpo. E, portanto, se deseja que realize a sua obra, tem que encontrar alguém que a leve a cabo. Se quiser que ensine a um menino, tem que encontrar um professor que o faça. Se deseja que uma pessoa doente se cure, tem que encontrar um médico ou um cirurgião para que realize a sua tarefa. Se quiser que se relate a sua história, tem que encontrar um homem que o faça. Literalmente, temos que ser o corpo de Cristo, mãos para fazer a sua tarefa,
pés para correr atrás das suas mensagens, uma voz que fale por ele. Aqui está a glória suprema do cristão, o fato de que é parte do corpo de Cristo sobre a terra. O Senhor Deus deu um dom para você. O Senhor Deus deu tarefas para nós como igreja, para que você cumpra, para que eu cumpra. Qual é a sua tarefa? O que Deus tem colocado no seu coração, quais são os dons, quais são as habilidades que Deus tem dado para você desenvolver, para você ser as mãos, os pés, a voz, para você ser aquele que Deus usa dentro da IBASP. Se nós queremos ser uma igreja que serve, é importante que primeiro nós descobramos quais são os nossos dons. O Senhor Deus trouxe cada um de vocês para cá para que pudesse servir nesse lugar. Ele não o trouxe para ficar sentado no banco, ele não o trouxe para ficar ouvindo as mensagens, ele não trouxe simplesmente para você ser desafiado por essas mensagens. Ele o trouxe para cá porque ele quer ver você servi-lo nesse lugar. Então, meu irmão, o desafio para você nessa noite é que você busque servir ao Senhor com tudo aquilo que ele tem colocado diante de você. Quais são os dons que ele tem colocado para você e como você tem usado esses dons para servi-lo na nossa igreja. Que realmente a nossa igreja possa ser uma igreja onde todos os membros estejam envolvidos no serviço. Todos nós estejamos 100% envolvidos naquilo que Deus tem desafiado a nós como igreja. Nós podemos desenvolver, nós podemos fortalecer os nossos músculos quando nós trabalhamos mais. A mesma forma com o corpo de Cristo. Quando nós buscamos desenvolver, quando nós buscamos exercitar os dons que Deus tem nos dado, Ele nos capacita ainda mais. Ele nos faz buscarmos mais a Ele e alcançarmos mais para Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa realmente ajudá-lo a entender isso e ajudá-lo a se comprometer, a servi-lo a cada dia mais. Que a nossa igreja possa ser conhecida por cada um estar envolvido em um ministério, numa obra, em alguma coisa especial. Eu não sei o para que Deus tem te chamado. Eu não sei exatamente o porquê Deus tem trazido você à nossa igreja. Mas se Ele tem te trazido para cá, é porque Ele quer usar a sua vida para o crescimento do corpo dele. Vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor. E que realmente seja um tempo gostoso. E nesse momento que nós teremos logo após, nosso momento de oração, nosso momento de intercessão, que realmente você possa reunir a sua família e também, junto com os pedidos que nós colocaremos, que você também ore para que Deus mostre para cada um de vocês qual é a sua responsabilidade dentro da nossa igreja. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por esse desafio, ó Deus, que vem a nós para que sejamos realmente, ó Deus, o Teu corpo, ó Deus, membros, ó Deus, desse corpo. Que nós possamos, ó Pai, ter essa consciência, ó Deus, de que somos um só, apesar de diferentes.